Bom, pessoal, iremos iniciar aqui nossos vídeos, né? Hoje nós iremos falar sobre eletroerosão, né? As máquinas EDM. Então, o que consiste essas máquinas? Elas trabalham em remover material através do calor gerado por uma descarga elétrica. Então nós vamos falar aqui sobre dois tipos de processo: o processo de eletroerosão a fio e o processo de eletroerosão a penetração. O primeiro aqui que nós iremos estar falando é o processo de eletroerosão por penetração. Ela recebe esse nome porque ela trabalha com um eletrodo que literalmente ele vai penetrando na peça. Então ele vai ter toda uma tecnologia, ter uma tecnologia, uma descarga elétrica correta para conseguir fazer essa penetração. Então aqui, ó, eu trouxe alguns eletrodos numa peça erudida para que vocês consigam entender um pouco melhor esse processo. Então esse processo ele vai transmitir o formato do eletrodo para a peça que está sendo erudida. Então esse formato aqui, ó, semelhante ao fundo de um copo ou uma xícara, ele vai ser, através de descarga elétrica, ele vai transmitindo esse formato para a peça que será erudida. Então esse eletrodo ele pode ser do formato que eu quiser, né? Tanto que é aconselhável estar utilizando esse tipo de processo de usinagem quando eu tenho perfis bem complexos. Então aqui eu tenho alguns eletrodos. Vocês podem estar se perguntando por que tem esse mais na coloração avermelhada aí na cor do cobre e esse preto. Porque aqui eu trouxe os dois melhores materiais para se tornarem eletrodos, que é o cobre e o grafite, né? A grafita. Então eles têm aí ótimas propriedades de condução elétrica, por isso que eles são usados para este fim. Então ele é fabricado, ele é usinado no perfil que se deseja transmitir a peça, para que quando sofra essa descarga elétrica, esse perfil seja passado para a peça. Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma gravação, né, com o nome Senai INI, que vai ser feito para um estampo, né, como vocês viram na aula de conformação, para fazer a cunhagem das marcações numa etiqueta, né, para o Senai. Vocês, com certeza, vocês já devem terem visto alguma medalha, por exemplo, que tem aquele baixo relevo, ele é feito com processo de cunhagem. E para fabricar a ferramenta que faz essa cunhagem, né, o estampo, como nós vimos lá na aula de conformação, ela tem que passar por um processo aí de eletroerosão, transmitindo esse formato para a peça. Aqui, ó, eu trouxe uma pecinha teste, que eu uso ela de maneira bem didática, onde eu tenho várias marcações, várias erosões com diferentes acabamentos. Então, de acordo com a configuração que eu colocar na minha máquina, esse acabamento ele vai ser melhor ou pior. Consequentemente, para mim se obter um acabamento melhor, eu vou ter velocidades de usinagem menor. Quando eu tenho um acabamento mais grosso, né, o caso do desbaste, eu vou ter aí velocidades maiores. Então ali vocês conseguiram visualizar diferentes rugosidades, foram feitas com o mesmo eletrodo e a diferença foi as configurações que estavam na máquina. Então, falando um pouco aqui das peças do eletrodo, vamos falar então um pouco sobre a máquina, né? Essa é uma máquina de eletroerosão por penetração. No que essa máquina consiste, pessoal? Ela consiste em trabalhar da seguinte forma: ela vai ter um cabeçote ao qual vai ser fixo o eletrodo e uma mesa ao qual normalmente vai ser fixa a peça. Então eu vou ter que ter um trabalho de alinhamento e ajustes tanto desse eletrodo quanto da peça, para ela ir executando essas descargas elétricas e ser transmitindo aí o formato para minha peça. Então eu vou prender minha peça aqui nessa morsa, o eletrodo lá. Aqui na parte do cabeçote nós temos o polo positivo e na parte da máquina nós temos na parte da morsa nós temos o polo negativo. E aí, através dessa descarga elétrica, ele vai transformando a região ali ao entorno do eletrodo em altas temperaturas, que ela varia aí de 2.500 até 50.000 graus Celsius, e vai removendo esse material. Então, no eletrodo, por ser o polo positivo, eles vão estar com os cátions e na peça com ânions. E aí, entre esses dois, o espaço que está entre os dois vai ter uma ponte de íons formada pelo dielétrico, né? Como nós vimos lá na aula de teoria, o dielétrico é o responsável por isolar
a parte elétrica aqui, porque como nós falamos de líquido, os líquidos eles são condutores elétricos, então os dielétricos eles têm a função de isolar, então quando tiver erodindo, até se eu colocar a mão aqui no fluido, ele não vai sofrer uma descarga elétrica por conta disso. Mas quando ele está trabalhando no processo de erosão, esse espaço entre a peça e o eletrodo, ele vai trabalhar como uma ponte de íons, tá? Então é dessa maneira que trabalha aí a máquina. Aqui, ó, se eu fosse executar aquela peça que eu mostrei para vocês, ela seria fixa aqui na mesa, o eletrodo seria fixo aqui no cabeçote, e aí ele desceria sem haver o contato do eletrodo com a peça. Quando ele chegasse próximo, ele ia sofrer essa ponte de íons e ia fazer a remoção do material. Lembrando que a quantidade de material que vai ser removido e a velocidade é em função das configurações de usinagem, ou seja, em função do gap. Quando eu pré-configurar tudo isso daí, a máquina estiver preso lá e tiver o eletrodo também fixado, eu vou fechar a porta e vou encher o tanque, né? Para que essa peça ela fique submersa. Ou trabalhar apenas com jatos pontuais aí do dielétrico, que além dele fazer essa função da ponte de íons, ele vai ajudar a remover o material que já está sendo removido, né? E aí vai acontecer um processo ali, ou submerso, ou com esse jato. Aí aqui, ó, nós temos uma parte de comandos da máquina, né, onde eu vou conseguir fazer toda a movimentação dos eixos, ligar a parte de contato da máquina com a peça, aumentar a velocidade e diminuir, para mim fazer a movimentação da mesa e subir e descer o cabeçote, para me configurar e presetar, né, fazer o preset, né, igual que nós vimos lá no Torna CNC, fazer o preset da máquina. Aí depois nós vamos aqui na máquina colocar algumas informações, fazer preset, mostrar como que tá aí o programa, como por exemplo aqui, ó, se eu vir na tecla 2, eu vou estar na opção de fazer um preset. Se eu vir aqui, ó, na tela, não, peraí. Na tela 4 de erosion, né, de erosão, eu vou estar fazendo a programação. Então no caso aqui, ó, como vocês podem ver, ó, a ferramenta ela vai estar no Z de 1, ela vai descer e erudir até o Z de menos 0.4. Depois ela sobe até o Z de 0.5, desce e erude até o Z de menos 0.6. Sobe até o Z de 0.5, desce e erude até o Z de menos 0.8. E ela vai repetindo esse processo, né? No caso aqui está sendo removido de 2 em 2 décimos até atingir a profundidade desejada de 2 milímetros. Ou pode ser aí a quantidade que eu quiser. E quando ela terminar, ela vai subir para o Z de 50 e vai parar. Então esse é um programinha bem simples aí para estar fazendo a erosão. Cabe ressaltar, pessoal, e lembrar que os processos de erosão eles são um pouco demorados, né? Eles são um pouco bem trabalhosos. Então, em algumas situações, é recomendado eu fazer uma remoção de material através de um processo de usinagem convencional, a CNC, e trabalhar com o processo de eletroerosão somente na parte final, somente no acabamento. Porque imagine, se eu tiver um diâmetro aí de 100 milímetros para erudir com a profundidade de 10 milímetros, ela vai demorar muito tempo ou vai haver um desgaste muito grande do eletrodo quando estiver executando aí o processo, tá? Então, esse é o processo aí de eletroerosão por penetração. No próximo vídeo, nós vamos conhecer a máquina de eletroerosão a fio, né? E entender aí todo o processo e acabar executando uma peça aí com este processo.